Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes, vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com vocês. Esperamos que vocês tenham passado excelentes momentos, excelentes dias desde o nosso último encontro até agora. Você fala muito dormindo? Tem sono conturbado? Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar de um sonho. Sonhos que viram realidade ou sonhos de premonição. Assunto interessante. Outra coisa que vamos falar também, comparação entre irmãos. Você tem irmãos? Se sente comparado? Acha que tem uma diferenciação entre vocês na família? Falaremos sobre isso também. Além do tarô, vamos falar também de reiki, constelação familiar, data de nascimento e muito, muito mais. O programa está imperdível, não saiam daí. E como sempre, está aqui ao meu lado já a Bruna Bartolo, nossa terapeuta em radiestesia, tarô e astrologia. Tudo bem contigo, Bruna? Tudo bem comigo, David. E vocês, ouvintes, como estão? Esperamos que estejam bem mesmo, que estejam em paz e equilíbrio aí desde o nosso último encontro. Lembrando que para você participar do nosso programa, você pode mandar o seu WhatsApp para o 019 99 444 7312 ou pode participar através do chat do YouTube, mandando a sua mensagem, sua data de nascimento. Tem também os nossos canais no Instagram, que é o @Você em Sintonia, a nossa página no Facebook, que é Você em Sintonia, e o nosso canal do YouTube, que é Você em Sintonia. Qualquer um desses meios você pode se comunicar conosco, mandando pergunta, colocando a sua data, fazendo seus comentários. São sempre muito bem-vindos, porque a participação de vocês é essencial para nós. Muito bem, o Teco também já está aqui conosco. E aí, Teco, hoje como é que a gente vai começar o programa? Você vai trazer um pensamento, um caso, enfim, qual é a boa de hoje, Teco? Olá, amigo ouvinte. Hoje vamos começar o programa com um pensamento que eu encontrei há muitos anos num livro muito interessante, muito profundo, de um escritor que muita gente conhece, Augusto Cury. E eu peguei 2 trechos aqui que eu acredito que, ao eu ler para vocês, nós todos podemos refletir um pouco juntos sobre o que ele tenta nos trazer, nos passar. Ele diz o seguinte: o tempo passou e hoje é provável que você não seja tão apaixonado pela vida. As dificuldades surgiram, a fadiga bateu-lhe a porta, o medo roubou-lhe a paz e a ansiedade assaltou-lhe a alegria. Suas atividades sociais, conta bancária, tensões profissionais, entulharam a sua emoção. Seus sorrisos já não são tão espontâneos e nem frequentes. Talvez você esteja tão ocupado que nem ache tempo para dialogar consigo mesmo. É provável que você cuide de todo mundo, mas tenha se esquecido de você mesmo. Talvez seja bom você fazer uma parada. Pare, repense seriamente o que você tem feito com a sua vida. Será que você não se abandonou? Eu
acho que nós podemos refletir bastante sobre esse pensamento e ficar com essa questão dentro de nós, né? E mais para frente ele diz: pisou nesta terra um excelente mestre da emoção. Ele conseguiu erguer os olhos e enxergar o belo num ambiente de pedras e areias. No auge da fama, sob intensa perseguição, ele fazia pausas e dizia: olhai os lírios do campo. Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar seus pensamentos e fazer de uma pequena flor um espetáculo aos seus olhos. Vamos iniciar o programa. Muito legal, Teco. Obrigado pela bela mensagem trazida aí por você do nosso escritor Augusto Cury. Bom, agora vamos falar e fazer uma pergunta para a Cris Silva, porque o assunto é Reiki, né? Cris Silva, ela é terapeuta holística e reikiana master. Cris, a ouvinte Carmen Duarte, de São Paulo, tem um filho de 8 anos que tem muita dificuldade de concentração e atenção. Tem dificuldade na escola e é bastante agitado. Ele tem problemas para se concentrar. Enfim, ela quer saber se o Reiki pode ajudar de alguma forma o filho dela. O que você tem a dizer, então, se o Reiki pode ser aplicado em crianças e de que forma isso é feito, né? Já que o filho dela tem 8 anos. Então, Cris, o que você pode dizer para Carmen Duarte, de São Paulo? Olá, ouvintes. Olá, Teco, David. Mais uma vez, obrigada por essa participação. Eu vou responder a pergunta da Carmen Duarte, de São Paulo. Ela pergunta se o filho dela, de 8 anos, pode receber Reiki, né? Crianças podem e devem receber Reiki, com certeza, né? O Reiki, além de ser aquela técnica de harmonização por imposição de mãos, é uma técnica sutil, agradável, calma e tranquila. Todo o processo de aplicação do Reiki tem toda a instrução do terapeuta no momento da sua aplicação, que vai auxiliar também no entendimento do funcionamento do corpo e principalmente da respiração. A importância da respiração para que a gente possa ter mais concentração, para que a gente possa ter mais clareza de pensamento, acessar melhor as nossas memórias, ter mais paz interior, né? A gente às vezes não se dá conta da importância do respirar, do saber respirar. E o Reiki auxilia nesse processo porque ele promove esse entendimento do inspirar para trazer ar novo, que vai nutrir o corpo como um todo, e o expirar, que vai aliviar todas as tensões e todos os desconfortos que a pessoa possa estar sentindo. Só esse entendimento aliado à aplicação do Reiki certamente vai favorecer nesses processos, não só para as crianças, mas para os adultos, os adolescentes. Todos, no momento em que estarão recebendo a sua sessão de Reiki, serão instruídos a respeito de várias questões, principalmente essa da respiração. E o entendimento, né, do quanto é importante o silêncio interior, essa conexão, né, com as coisas mais sutis. A gente vive num mundo muito barulhento, né? As crianças hoje em dia têm muita informação, elas recebem muita informação, elas se antecipam à idade delas para muitas coisas, e é por isso que elas sofrem um pouco com essa questão da falta de concentração e hiperatividade. Mas o Reiki pode dar um bom jeito nisso e eles podem se tornar muito mais calmos e ter um desempenho muito melhor na escola. Muito interessante, Cris. E você, ouvinte, sabia que Reiki também podia ser aplicado em crianças? Eu já ouvi dizer também que o Reiki pode ser aplicado até em pets, até nos nossos animaizinhos de estimação. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para a Cris em outro momento, né?
Se você tem alguma pergunta sobre Reiki, tem alguma dúvida e quer tirar essa dúvida conosco, mande a mensagem para o nosso programa que a gente passa para a Cris, que é a nossa terapeuta aqui, especialista em Reiki. Muito legal. Cris e Bruna também, obrigado aí pela que de fato essa questão dos animaizinhos, dos pets, tem bastante coisa que a gente pode fazer por eles e que a gente nem imagina, né? Reiki é um deles, enfim, até mesmo o Theta Healing a gente também consegue aplicar em animais. É bastante legal a gente cuidar dos nossos bichinhos, assim como a gente cuida de um ente querido, né? Bom, Teco, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é feita esta análise das características das pessoas conforme suas datas de nascimento. Como é que isso é feito, Teco? O universo, de uma forma geral, os planetas, os dias do mês, o ano e tudo mais, eles têm uma interferência direta nos seres vivos. Não só nas plantas, por exemplo, até nos animais, mas principalmente nos seres humanos. Pela nossa complexidade, pela nossa condição espiritual, nós recebemos muito mais influência desse universo. Então existe uma harmonia, existe uma sabedoria que está além da nossa capacidade de entender. Então esses estudos, na verdade, eles trazem aspectos muito precisos e muito importantes das pessoas saberem a respeito de si mesmas. Eles falam muito a respeito do que nós temos como metas, por exemplo. Então vale a pena a pessoa buscar um pouco desse conhecimento e refletir sobre isso. Recentemente eu conversei com um rapaz que, segundo ele, há 2 anos atrás eu disse para ele que ele tinha características de um técnico, que ele deveria desenvolver alguma profissão que envolvesse ele numa questão técnica. E ele me falou: Teco, você lembra? Eu falei: não consigo lembrar disso, né? Mas eu hoje sou técnico, eu pensei muito no que você falou. Eu falei: olha, eu não tenho a pretensão de determinar a vida de ninguém, mas se algo como esse tipo de estudo, de perfil, pode auxiliar, ou pode inclusive interferir, influenciar no pensamento ou na maneira que a pessoa vai buscar a vida profissional dele, eu já fico satisfeito, né? Muito bacana. Então vamos aproveitar e falar já do perfil dos nascidos no dia 16 de agosto de 86. Essa é a data de nascimento do nosso ouvinte Jefferson Esquisato. Muito obrigado por sua participação, viu, Jefferson? Então, Teco, quais são as características dos nascidos no dia 16 de agosto, Teco? Então vamos falar um pouco do Jefferson, e quem estiver ouvindo aí, que também, assim como o Jefferson, quiser receber um breve perfil, porque aqui nós temos poucos elementos e pouco tempo, mas a gente pode, sem dúvida, dar algum breve perfil a respeito da pessoa. Dia 16 de agosto, Jefferson, são pessoas que têm muita tensão, tanto no bom quanto no mau sentido. São energéticos. Então eu sugiro, Jefferson, que você canalize essa tensão, essa energia para a criatividade, para o trabalho, para as coisas que vão ser construtivas na sua vida. Porque senão essa tensão fica transitando dentro de você, pode te dar ansiedade, pode provocar sintomas, não é? Gastrite, hipertensão, que são características muito favoráveis para quem tem essa tensão interna mal orientada. Há um magnetismo também nas pessoas do dia 16 de agosto. Você tem muito carisma, muito magnetismo, mas uma forma interessante de você colocar essa tensão. Você pode, por exemplo, trabalhar com o social, com as pessoas, com o público, e dessa forma você vai estar colocando toda essa energia voltada para o trabalho, por exemplo. São pessoas que costumam ter opinião própria, não deixam de dar o ponto de vista delas. Pelo contrário, facilmente elas estão emitindo aquilo que elas pensam a respeito das coisas em geral. Sabem se colocar, mostram que têm boa capacidade, inteligentes, intelectuais, sabem se destacar. E isso é interessante, mas aí entra de novo, Jefferson, o que eu te falei. Você pode se destacar causando problema, por exemplo, né? Pela tua capacidade, pela tua atenção, você tem que saber colocar isso de uma forma que te seja
construtiva. Eu vou te dar uma sugestão que eu acho que é bem favorável para uma pessoa com toda essa energia e com todo esse potencial que você tem. Valorize as pequenas coisas. Faça com que as pequenas coisas sejam cultivadas. Um café que você toma no meio da tarde, ligar para uma determinada pessoa, domingo, uma tia que você gosta, ou fazer uma caminhada. Você vai ver que se você cultivar as pequenas coisas, você vai estar mais perto da tua autorrealização. E vou te pedir um certo cuidado com a vida afetiva, Jefferson. O ideal seria que você desenvolvesse uma vida afetiva, como quase todo mundo, e que você procurasse ser um grande companheiro e ter na companheira um companheiro, uma companheira também, porque o companheirismo é uma das tônicas para a sua vida a dois. Você, além de ser uma pessoa independente, forte, carismática, você tem um lado de sensibilidade e de carência, não é? E caso encontre o parceiro, a parceira, né, dedicar-se. Porque se você construir um caminho ao lado de alguém, você vai estar com mais favorecimento de conquistar a sua autorrealização. Um grande abraço, obrigado, escreva sempre e participe sempre. Muito bom, Teco. E ouvinte, se você se interessou aí pela data de nascimento e quer saber mais a respeito da sua data ou da data de alguém que você conheça, mande para nós uma mensagem, envie a sua data completa, seu nome, que a gente pede para o Teco então fazer uma análise do seu perfil baseado na sua data de nascimento, certo? Perfeito, então. Teco, como nós iniciamos um tempo atrás aí um debate, a gente pediu para que os ouvintes falassem para a gente sobre sonhos, né? Nós tivemos aqui a participação da nossa ouvinte, que teve um sonho muito interessante e ela nos contou aqui, pediu para a gente falar sobre ele. A nossa ouvinte Márcia, de 50 anos, ela nos conta que teve um sonho que aconteceu há muitos anos atrás. Ela relata que sempre tem sonhos muito nítidos, com riqueza de detalhes, e que às vezes até tem consciência de que está sonhando ou de estar em outra realidade. Isso é curioso, hein, Teco? Ela nos conta que certa vez sonhou e que via seu corpo deitado na cama. É como se ela estivesse assim no telhado, vendo seu corpo deitado, sabe? Então viu um escorpião que caminhava sobre o cobertor em direção ao seu rosto. Ela diz que dormia com um cobertor que cobria até próximo os olhos. E ela conta, Teco, que viu uns flashes assim, um escorpião picando o rosto dela. Então, em um reflexo, ela dobrou o cobertor que estava próximo aos seus olhos em direção da boca, envelopando esse escorpião. Sabe quando a gente pega e dobra assim e aperta alguma coisa? Ela fez, num reflexo ela fez isso. E aí ela conta que acordou muito assustada e segurando firme o cobertor próximo ao pescoço. E aí, Teco, olha, ela sentiu a casca dura dentro do cobertor, que já é grosso. E quando ela abriu a coberta, adivinha? Havia um escorpião adulto, de tamanho médio, ali dentro, e estava vivo ainda, viu? Ela disse que se sentiu muito estranha naquele dia e que ainda hoje, né, esse sonho a impressiona muito. Olha, Teco, bem interessante aqui esse relato, esse sonho aqui da nossa ouvinte Márcia. O que você pode dizer a ela, Teco? Bem interessante. A Márcia nos dá a oportunidade de falar de um sonho que tem uma conotação mais voltado para um sonho espiritual do que psicológico. Quando nós falamos de sonho aqui, algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de dizer que existem alguns tipos de sonhos. Sonhos premonitórios. O sonho mais frequente, mais comum, é o psicológico, que eu até disse a vocês que na maior parte das vezes eles aparecem de um jeito estranho, como se não tivesse muito pé nem cabeça aquele sonho, uma confusão, uma bagunça. Acontece que o sonho psicológico tem a linguagem dele e pode ser decifrado. Quem deu um impulso muito grande à interpretação dos sonhos psicológicos foi a psicanálise, através de Freud, né? E eu cheguei a dizer na época a vocês que Freud
considerava o sonho psicológico a estrada para a cura, para você ter uma ideia. O fato é que nós não temos apenas o sonho premonitório, o sonho psicológico, Márcia. Nós também temos um sonho que é o sonho, vamos chamar de espiritual. E esse, algumas pessoas, como você, é um dos casos, tem com mais frequência. Um sonho espiritual é quando você tem experiências e você acaba tendo noção dessas experiências durante o sono. Essas experiências, elas não vêm da descarga da tua atividade mental, que seria um sonho psicológico. Essas experiências vêm das tuas partes mais sutis. Vêm, vamos chamar do espírito, por isso ele é um sonho espiritual. E essas experiências, elas são nítidas. Uma das maiores características de um sonho espiritual é que parece que você está vivendo aquilo como se estivesse acordada. Algumas pessoas, você cita, até falam assim, puxa, eu estou sonhando e eu vou tentar parar de sonhar, por exemplo, não é? O sonho espiritual, ele é um sonho que mesmo que você esteja desdobrada, saindo do corpo físico, que é o que acontece, algumas pessoas até sentem aquele tranco. Você está quase dormindo, dá um tranco assim, você toma um susto, é porque tem esse movimento, o movimento da nossa alma se deslocando. À medida que eu vou me aprofundando no sono, o meu ciclo, a minha frequência cerebral vai mudando, eu vou naturalmente me deslocando do corpo físico. O sonambulismo tem a ver com isso também. O sonambulismo é quando eu me desloco, quer dizer, a minha alma se desgruda, se desliga do corpo físico e o corpo físico tenta ir atrás daquele movimento que a alma está tendo. Todo mundo tem isso? De uma certa forma, sim, mas nem todos têm com a lucidez que a nossa amiga, a nossa ouvinte Márcia descreve. Isso é um sinal de uma paranormalidade, de uma intuição mais apurada. E alguns desses sonhos espirituais, você está fora do corpo, você se vê como você se viu. A gente tem pessoas que se assustam, que querem voltar para o corpo e não conseguem, acham que é um pesadelo. Mas o que acontece é que muitas vezes você está vivendo essa experiência e, simultânea a essa experiência, o teu corpo físico está sentindo, está tendo percepções e sensações. Também é comum nesse tipo de sonho, no sonho espiritual, você ter essa experiência de estar fora do corpo, de se ver fora do corpo, que é algo muito paranormal, muito mediúnico e, como eu falei, para algumas pessoas é assustador. E ter as experiências, ter as impressões e as sensações, mesmo estando fora do corpo, fazer com que o corpo físico sinta aquilo simultaneamente. Então esse é um segundo tipo, ou um terceiro, porque nós falamos também aqui dos premonitórios, né? É um tipo de sonho que, como eu falei, à medida que eu atinjo uma determinada frequência cerebral, que eu entro num sono profundo, a minha alma, vamos chamar de alma, se desloca do meu corpo físico e aí, no caso de pessoas mais sensíveis, ela acaba tendo vivências que também, ao mesmo tempo, o corpo físico sente. Nesse momento, nesse sonho em específico aí que você nos conta, ainda bem, né, Márcia? Você poderia aí ter tido uma experiência com o escorpião que não ia ser nem um pouco agradável, tenho certeza. Um grande abraço, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela participação. Muito legal, Teco, muito legal. E Márcia, esse seu sonho realmente é bastante curioso, viu? Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo segundo ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também com imenso prazer
de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Bom, e passando aqui rapidinho, né? Já chegamos na hora do nosso intervalo. Vamos fazer aquela pausa, tomar uma água, tomar um cafezinho e a gente volta já já! Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Você em Sintonia. Se você está chegando agora, perdeu o nosso primeiro bloco, a gente tem um resuminho rápido aqui para você do que tivemos hoje. Tivemos a mensagem inicial do Teco, falamos também a respeito do perfil do nascimento do Jefferson Esquisato, de 16 de agosto de 1986. Também tivemos a participação da nossa terapeuta Cris Silva, falando a respeito da aplicação de Reiki em crianças. E tivemos o sonho da nossa ouvinte Márcia, de São Paulo, contando a respeito de um sonho muito vívido que ela teve, e o Teco falou a respeito dele também. E agora no nosso segundo bloco, David, o que nós temos preparado para os ouvintes? Temos bastante coisa interessante. E se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, aproveite, inscreva-se aí no nosso canal se não for inscrito, ative as notificações para que você fique sempre ligadinho e sempre em sintonia aí conosco, tá certo? Bom, agora nós vamos direcionar aqui o assunto para a Val Ribeiro, que é nossa especialista em constelação familiar. Bem-vinda, Val! Val, a ouvinte Joana Ribeiro, de Americana, tem uma dúvida sobre constelação familiar. Ela conta que observou há algum tempo já que tem um problema na família dela. Veja só, é sempre com relação a questões conjugais. Ela observou que tem muita dificuldade no relacionamento com seu marido e que seu casamento está muito complicado. Mas o curioso nisso que ela percebeu é o seguinte: quando ela olha para a geração anterior, ela relata que a mãe também teve um casamento bem conturbado com o pai dela, e é um casamento assim com muitos problemas, muitas brigas, né? Assim como é o casamento dela. E se ela voltar ainda mais um pouquinho no tempo, ela lembrou da avó, né? A avó materna dela também teve a vida conjugal muito difícil, né? Pois o marido, né, o vô dela bebia, e aí eles brigavam bastante, enfim. O que ela quer saber é o seguinte: a constelação familiar tem como explicar essa história? A relação entre as mulheres da linhagem dela com essa questão toda, né? Enfim, o que você pode dizer para ela, né? O que a constelação familiar pode responder, né? O porquê dessas histórias vão se repetindo, né? Porque as histórias de fato são bem parecidas, né, Val? O que você tem para dizer para nossa ouvinte Joana Ribeiro, de Americana? Olá, Teco, David, Bruna. Olá, queridos ouvintes. Joana Ribeiro, de Americana. Obrigada pela sua pergunta, Joana. Casamento e repetições de brigas. Casamento é um homem ir de encontro a uma mulher. E como você mesma relata, isso ocorreu com você e com as gerações passadas das mulheres da sua família. São duas vidas que se juntaram para que a vida se faça. E temos então a relação de homem e mulher. Só aqui já há muitas informações. Depois temos um movimento de concordância de como a vida na relação se segue. Joana, o homem
para ser inteiro, precisa respeitar o feminino. E a mulher, para ser inteira, respeitar o masculino. Com isso, podemos seguir já apaziguados numa relação de casal. Neste respeito, eu me torno inteira. Eu concordo com tudo que ele trouxe da família dele, da sua origem, a sua história, quem ele é. Joana, se pergunte sobre a lealdade. Muitas vezes, inconscientemente, seguimos um padrão de família e não nos permitimos nos sentir merecedores de um casamento feliz. Joana, a constelação pode sim te ajudar a colocar as emoções em ordem sobre essa repetição. Pois com conhecimento podemos mudar as coisas. Podemos olhar para o emaranhado que se repete na família. No campo ocorre o que chamamos de ordem. Ocorre um movimento de colocar o que está em desordem ou se algo está sendo excluído. Um movimento que se faz necessário, sempre sem julgamento sobre o que as gerações anteriores fizeram. O caminho fica livre para que o casal olhe para frente e juntos podem seguir na vida com o passado honrado deixado no passado. Espero que isso tranquilize o seu coração, Joana. Agradeço novamente a sua pergunta. Muito obrigada. Muito legal, Val, muito legal. Agora, Teco, temos aqui um caso. É um caso da Maísa, ela é de Jundiaí. A Maísa, ela fala do marido dela, né? Ela repara no marido dela quando ele dorme. Ela diz que ele fala muito enquanto está dormindo, né? Ele fala muito à noite e que o sono dele é muito agitado, né? Ele se mexe muito na cama, enfim. E ela pergunta, né, pra gente, né? E aí a gente está direcionando a você, por que isso acontece, Teco? Você pode dizer alguma coisa para Maísa de Jundiaí? Olá, Maísa de Jundiaí. Um abraço para vocês aí de Jundiaí também. Você dá a oportunidade de nós falarmos a respeito de um movimento, de uma situação bastante comum se tratando de sono e de sonhos. Pessoas que dormem e que falam à noite, que têm sonos agitados, né? Isso tudo, Maísa, está muito ligado à mente que fica muito ativa na hora de dormir. Quanto mais a minha mente fica ativa, ligada aos acontecimentos do dia a dia, e muitas pessoas não ajudam, Maísa, porque elas, antes de dormir, ficam se estimulando com televisão, com videogame muitas vezes, ou com coisas assim. Então, o cérebro não descansa, Maísa. E aí eu vou deitar, mas a minha atividade mental continua muito intensa, continua muito forte. E à medida que essa atividade mental continua muito intensa, eu continuo ligado, como eu te falei, aos acontecimentos do dia, eu não consigo relaxar a mente. Então, eu estou dormindo, mas eu não estou dormindo um sono profundo. Eu não relaxo o suficiente para entrar no sono profundo. O sono profundo, ele necessita que você vá mudando a frequência também da sua mente. A sua mente tem que ir baixando os ciclos dela. A mente tem que ficar cada vez mais tranquila. Ela também tem que entrar num estado de repouso, Maísa. Mas não entra, porque a pessoa, como eu te disse, vai dormir agitada. E nessa agitação, os acontecimentos do dia, ela não relaxa e, não relaxando, não atinge um sono profundo. E por causa disso, a atividade mental continua ativa, mesmo deitado, mesmo dormindo, sem um sono profundo, mas está dormindo. Ela vai falando aí, vai reproduzindo coisas, né? Existem outras pessoas que falam durante o sono, mas aí não é um sono agitado
e nem assim intranquilo como o do seu marido, Maísa. Aí já é uma outra experiência que eu acredito que qualquer ouvinte aí vai nos dar a oportunidade também de falar sobre elas. Crianças que falam dormindo, é melhor não fazer muita coisa, é só observar se elas também antes de dormir não ficam naquele videogame, naquelas coisas todas. Ah, mãe, espera um pouquinho, vai dormir, não, daqui a pouco eu vou, aquela coisa. Quando dorme também acaba acontecendo o mesmo, né? Mas não dá para a gente trabalhar isso de alguma forma mais intensa ou mais tira ele de uma atividade noturna e, se quiser, um floral vai bem. Para o seu marido, a mesma coisa. Faz com que ele perceba que não vale muito a pena ter um sono comprometido, né? O sono comprometido, ele dificulta depois o resto do dia da gente, né? E tem uma coisa curiosa em cima do que você está falando, Maísa. É curioso que na época de lua cheia, de lua crescente, acontece com mais frequência pessoas dormirem e falarem e terem um sono mais agitado, como você coloca aqui para nós. A lua também interfere nisso pela condição eletromagnética e tudo mais. Então, os estímulos que não são favoráveis da gente ficar exposto durante a noite e muitas vezes a associação disso com a lua também. Um abraço, obrigado para você, Maísa. Muito legal, Teco, muito bacana então essa questão aí da pessoa viver com sono agitado, né, de se mexer e de falar. E vocês, ouvintes, se identificaram? Né? Escrevam pra gente, aproveitem, mandem aí a sua mensagem, pode ser através do chat se você estiver acompanhando ao vivo, ou pode deixar uma mensagem no YouTube se estiver acompanhando pelo YouTube, ou nos mande através das nossas redes sociais, Facebook, que é o Você em Sintonia, temos também o Instagram, que é o @Você em Sintonia, além do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 73 12, tá certo? Teco, agora temos aqui também um caso de uma ouvinte de 36 anos, que é a Marisa. Nós falamos da Maísa, né, que é do sonho, e agora é a Marisa, é uma outra ouvinte nossa de 36 anos, né? Ela diz que é filha mais velha de 3 irmãs. Ela diz que sempre foi muito comparada com as irmãs dela, o que acabou trazendo mágoa e tristeza. Isso, né, segundo o que está guardado no coração dela, e ela diz pra gente. Ela diz que se afastou da família, mas que isso não faz bem a ela, né? Ela conta, Teco, que gostaria de ser aceita como é e pede para que você dê uma orientação para ela sobre essa situação. Então, Teco, o que você pode dizer para Marisa nessa questão de se sentir comparada e de ela ter se afastado e querer se reaproximar, enfim, qual é o conselho que você pode dar aí para Marisa, Teco? E vamos responder a mensagem aqui ao desabafo da nossa ouvinte, da nossa amiga Marisa. Comparações, e ela coloca para nós que foi inclusive se afastou, ficou tão entristecida que se afastou, se deslocou da família por não conseguir lidar bem com todas essas comparações entre ela e as suas irmãs. Marisa, eu vou até contar uma historinha, aproveitando aqui o seu depoimento, mas antes vamos falar um pouquinho aqui de comparação e do que a comparação pode trazer para nós. A comparação, do ponto de vista positivo, no meu modo de ver, ela pode ser um grande estímulo para que eu faça o meu caminho, para que eu me descubra. Pessoas que geralmente são diferentes, destoam, são mais introvertidas, mais quietas, ou então são fisicamente diferentes das irmãs, enfim, as diferenças, de uma certa forma, elas já são um caminho para comparações.
Muitas vezes as comparações não acontecem com maldade, outras vezes sim. Mas a comparação de um modo geral, Marisa, se ela for avaliada, se ela for trabalhada pela pessoa que se sente comparada, através de um canal, de uma via positiva, ela vai estar muito impelida a se descobrir, a se afirmar, a ser muito original, a ser ela mesma. Então, olhar a comparação sob o ponto de vista favorável é uma grande saída, é essa que eu sugiro a você. Ser comparado, ser comparada, muitas vezes é o melhor estímulo que eu tenho para que eu me afirme, para que eu ande e caminhe na vida com as minhas próprias pernas, para que eu realize, Marisa, o meu próprio caminho. Então eu não vejo de uma forma tão desafiadora ou negativa a comparação. Num primeiro momento ela pode causar um impacto na pessoa, mas depois eu geralmente faço isso. Eu digo para estas pessoas, isso não está te favorecendo a descobrir mais e mais a seu respeito? Isso não está fazendo com que você perceba que realmente existem diferenças entre você e os demais e que essas diferenças não são ruins e que cabe a você mostrar isso para as pessoas, porque senão como vamos fazer, não é? Então, saber lidar com essas diferenças, né, Marisa? Saber ser aquilo que é. E aí acontece um fenômeno muito interessante. Quando uma pessoa trabalha a si mesma e acaba vivendo da forma que ela é, acaba aceitando a si própria, é muito difícil que ela seja vítima de comparações ou de hostilizações ou até mesmo de preconceito, porque ela passa a ser muito original, muito espontânea, muito natural. Então, esse talvez seja um grande caminho, o caminho de, num primeiro momento, se sentir tolhido, se sentir comparado, e num segundo, saber que foi justamente por causa daquela comparação que você se descobriu e que você percebeu muito a seu próprio respeito. É isso que eu espero que você faça. Volta para sua família e viva ao lado deles e mostre a eles que você desenvolveu muita coisa a partir das comparações que eu tenho certeza que não foram feitas por maldade, apesar de ter te machucado. E a historinha que eu estava me referindo, eu vou contá-la brevemente e ela tem versões, mas o importante é o sentido. Dizem que um grande guerreiro, um grande samurai, ele foi conversar com um mestre. E era um mestre muito famoso, e ele chega para o mestre, era o maior guerreiro, o maior samurai conhecido. E diz para o mestre: eu sou um grande guerreiro, eu sou um grande samurai, todos me conhecem, e eu quero que o senhor me diga por que eu não tenho paz, por que eu não vivo com paz e tranquilidade, né? O que acontece comigo, mestre? E o mestre levou ele até o jardim, onde ele residia ali. E ele falou para o guerreiro: você está vendo aquelas duas árvores? Uma árvore grande, frondosa, e a outra pequena, mais frágil. Ele falou: estou vendo, mas o que isso tem a ver, mestre? Ele disse: você vê como elas vivem em perfeita harmonia? Você não percebe o quanto ali na natureza você não se dá conta, você não vê as comparações e você não vê as competições? E o mestre acrescenta: entre os animais também isso não existe. Um cachorro pequenininho, de rua, coitado, um vira-lata, ele se diverte com um cachorro de raça de uma pessoa que foi levá-lo para passear no parque, naturalmente. É uma situação que não envolve esse rótulo e esta comparação que nós, muitas vezes, humanos, temos a inclinação de desenvolver e de praticar. Então o mestre tentou dizer ao samurai, Marisa, que a vida verdadeira, a vida real, essas diferenças todas entre seres, sejam árvores ou seja o que for, elas se complementam. Elas são muito mais saudáveis do que ameaçadoras. Mas para que isso realmente aconteça no mundo do ser humano, Marisa, eu preciso estar bem comigo. Então aproveita esse estímulo.
Desenvolve um bem-estar, descubra-se, perceba-se e leve tudo o que você é para dentro da sua família e também para o mundo. Uma vez perguntaram para um grande psicanalista nos anos 60, se não me engano, ou foi nos anos 70, foi por aí, o que é saúde mental. E ele disse: a saúde mental está na apreciação das diferenças. Quer dizer, à medida que eu consigo conviver com as diferenças, aceitá-las e, mais do que isso, apreciá-las, eu estou realmente no caminho da saúde mental. Vamos fazer isso então, Marisa, e eu acho que você deve ter ajudado muito ouvinte aí também, que pode parar de se sentir tolhido e, no lugar disso, começar a descobrir-se a partir das comparações que ele sofre. Muitas vezes sofre até na infância, né? Desde a infância. Um grande abraço. Então tá certo. Marisa, esperamos que você aí aproveite essa mensagem, né? E se tiver ainda mais alguma dúvida, achar que tem alguma outra coisa que a gente possa te ajudar, não hesite, escreva pra gente, nos pergunte que a gente vai falando aí ao longo dos programas, tá bom? Bom, agora a gente chegou naquele momento gostoso do Criando a Sua Sintonia. A Bruna sempre prepara alguma coisa pra gente, ela traz algumas informações ou ela traz algumas dicas de como fazer para que a gente fique bem, né, com coisas simples, com coisas básicas. Eu acho sempre esse quadro também muito interessante, né, Bruna? O que você traz hoje então aos nossos ouvintes no quadro Criando Sua Sintonia? Bom, nós temos falado aqui no nosso quadro Você em Sintonia há alguns programas já falando sobre cristais, sobre ervas, né, sobre incensos, terapias. A gente procura trazer uma variedade de informações para vocês nesse quadro, né, para que vocês tenham conhecimento sobre diversos tipos de terapias e itens que podem ser usados no nosso equilíbrio energético para cultivar a nossa harmonia e o nosso bem-estar. Essa semana nós vamos falar sobre o cristal de quartzo rosa, uma pedra rosa, muito bonita e muito usada em terapias, né? Ela possui inúmeros benefícios energéticos e terapêuticos. É principalmente associado a questões emocionais. A pedra de quartzo rosa é muito usado para equilibrar o chakra cardíaco. Os chakras são aqueles pontos de energia que nós temos no nosso corpo. Nós temos 7 pontos principais, né? 7 chakras principais. O cardíaco está relacionado principalmente à nossa questão, ao nosso lado emocional. Então, o quartzo rosa, ele serve para ajustar, equilibrar as energias desse centro cardíaco, desse chakra cardíaco. O cristal de quartzo rosa tem o poder de harmonizar, então, as emoções e sentimentos. Pode estimular a nossa autoconfiança e o nosso amor próprio. Pode também aliviar mágoas e ressentimentos que tenhamos acumulado, trazendo uma sensação de paz interior. É um cristal bastante poderoso para ser utilizado, então, hein? Pode estimular também o perdão e a aceitação de situações que tenhamos vivido. Ajuda a dissolver medos, culpa, ciúmes e raiva. Muito poderosa essa pedra. Para você fazer o uso desse cristal é bastante simples. Você pode usá-la na forma bruta, né, na forma sem lapidação, ou pode usar a pedra rolada, em que ela fica mais lisinha, mais fácil de tatear. Uma forma bem simples de ser usada. Você pode deitar na sua cama, em algum local em que você esteja confortável, e você pode colocar a pedra sobre o seu peito, né, na região cardíaca mesmo, deixar a pedra ali em cima, fechar os olhos e mentalizar, sentir que aquela luz proveniente da pedra, proveniente do cristal, está banhando toda aquela sua região cardíaca e trazendo aqueles benefícios que eu listei para vocês agora há pouco, tá bom? É uma pedra bem interessante, além de linda, né, para ser usada para a cura das questões emocionais.
Muito bacana. Quartzo rosa é uma pedra muito linda mesmo, uma pedra muito bonita. Na verdade, eu acho todos os cristais, todas as pedras muito bonitas. Mas em especial o quartzo rosa é bastante bonita mesmo e ela faz diferença para aquelas pessoas que costumam ter pedras sobre algum armário, né, que gostam de expor as suas pedras de alguma maneira. O quartzo rosa sempre se destaca. Então, além de ser uma pedra poderosa, é uma pedra bonita também. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Chegamos agora na hora do tarô, a mensagem do tarô. A Bruna já preparou aqui, eu vi que ela puxou as suas cartas e ela já anotou tudo certinho, as mensagens que o tarô trouxe para nós aí para os próximos dias. E então, Bruna, qual é a mensagem do tarô para esses dias que estão por vir? Bom, o tarô faz algumas considerações, alguns apontamentos a respeito de mudanças que poderão ocorrer para nós nos próximos dias. Eu já tinha falado para vocês em outros programas, em outras leituras, que muitas vezes a leitura do tarô, quando eu faço aqui, falo para vocês durante o nosso programa, ela é uma coisa mais coletiva, né? Ela abrange todo um coletivo. Mas é muito importante que, ao ouvir a leitura, você tente identificar na sua vida onde é que isso faz sentido. Tá? O tarô ele traz essa energia que é para todos, né? A mensagem para todos, mas é importante que a gente tente identificar na nossa vida onde é que isso está fazendo sentido. Então, para essa semana, o tarô alerta a respeito sobre algumas mudanças que poderão ocorrer na nossa vida, na nossa rotina, né? Essas mudanças, a princípio, elas poderão preocupar um pouco, poderão, assim, causar um pouco de angústia, preocupação, porque toda mudança causa esse desconforto, né? Mas é uma grande oportunidade, e isso o tarô também está trazendo como mensagem, é uma grande oportunidade de sairmos da estagnação que, porventura, tenhamos sentido em algum momento, né? Nos últimos tempos, a gente tem... É uma coisa meio coletiva, muitas pessoas têm dito a mesma coisa sobre isso. Temos nos sentido assim, um pouco amarrados, um pouco sem saber o que fazer, para onde ir, enfim. Essa sensação de que estamos parados, estamos estagnados. Então, essas mudanças que poderão ocorrer trarão uma oportunidade de vermos as situações, a vida com outros olhos, de outra forma. Então, é uma possibilidade de sairmos dessa sensação de estagnação. É sempre uma oportunidade, então a gente nunca pode deixar fazer essa oportunidade passar sem que a gente se coloque
como protagonista, assim, que a gente se coloque aí diante da vida para fazer com que as coisas funcionem a nosso favor. Então é importante que a mensagem dessa semana fique claro que algumas mudanças acontecerão, mas serão positivas no sentido de que farão com que a gente saia da estagnação. Tá certo? Muito bem, Bruna, muito bem. Agora então chegamos na hora do abraço. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Primeiro nós vamos mandar os nossos abraços a todos os que participaram aqui do nosso programa de hoje. São eles o Jefferson Esquisato de Diadema, Márcia de São Paulo, Maísa de Jundiaí, um abraço também para a Marisa, para a Carmen Duarte de São Paulo e Joana Ribeiro de Americana. E não podemos também deixar um abraço aos que interagiram conosco através das redes sociais, como a Cidinha Costa, a Maria Edith de Diadema, Márcia Pampolim, Cláudia Moura, Valéria Turini, Sandra Bartolo, Neuza e Celso Macácio e Zé Serpa. Muito obrigado pela participação e pelo carinho de todos. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Dona Luzia. A Dona Luzia é aqui de Nova Odessa. Ela sempre nos procura com muito carinho. Então um abraço muito carinhoso para a senhora também, viu, Dona Luzia? E obviamente para todos os ouvintes e seguidores aqui do nosso programa Você em Sintonia. E você, Bruna, vai mandar um abraço ou os seus abraços para quem? Essa semana eu vou mandar o meu abraço para o Pietro, que é o nosso ouvinte especial que nos acompanha em todas as semanas, todos os programas. Um abração, Pietro. E quero mandar um abraço também para nossa amiga, nossa parceira de trabalho, que está sempre conosco, com o Teco, que é a Vera Junqueira. A Vera ajuda o Teco no Espaço Avô da Lua há bastante tempo, já trabalha com ele há bastante tempo, e também com a nossa equipe, o nosso grupo aqui do Você em Sintonia. Ela sempre nos auxilia, sempre participa e é uma pessoa muito, muito carinhosa e alguém que a gente gostaria de agradecer e mandar um forte abraço. Um abração, viu, Vera? Um abraço muito carinhoso, Vera. Bom, e como a gente sempre faz, estamos chegando aqui ao final do nosso programa e a gente sempre deixa uma mensagem que tem a ver aí com algum dos temas em que nós abordamos, né? E hoje trouxemos a frase de Mia Couto. Na verdade é uma frase extraída de um livro escrito por ele que se chama Terra Sonâmbula. E nós vamos refletir sobre sonhos com esta frase dele. Bom, Antônio Emílio Leite Couto nasceu no dia 5 de julho de 1955 em Moçambique, na África, e seus pais eram imigrantes portugueses. Vejam que curioso, sua paixão por gatos o fez adotar o pseudônimo de Mia, por isso Mia Couto. Exerceu a função de jornalista na Tribuna e no Jornal de Notícias. Ele foi diretor da Agência de Informações de Moçambique. A frase é a seguinte: o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. E com esta frase encerramos o nosso programa de hoje. Esperamos que todos tenham excelentes dias, excelentes momentos e até o nosso próximo programa. Tchau! Você ouviu Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.